Fala, meu amigo Jordano, minha amiga Jordana, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz Fernando Carvalho, professor de língua portuguesa do LJ Aulas Pré-Concursos. E hoje nós estamos aqui, mais uma vez, para dar início à nossa segunda aula aqui da preparação para o curso do Bombeiro Militar de Minas Gerais. Beleza? Então, se você aí do outro lado da telinha quer ser um futuro bombeiro militar do estado de Minas Gerais, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, porque à medida que o tempo for passando até o edital, a gente vai ir lançando novas aulas aqui de todo o conteúdo do edital do Corpo de Bombeiros, da Banca Fundeb, beleza? Então se inscreve no nosso canal, dê uma curtida aí no vídeo, beleza? Pode comentar aí também que a gente vai tentar responder aos comentários. Além disso, galera, no nosso site LJ Aulas, www.ljaulas.com, a gente está oferecendo um curso gratuito para o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Então, o link vai estar aí na descrição do vídeo, não deixe de acessar. Se você sabe de algum amigo aí, alguma amiga que quer ser um futuro bombeiro militar de Minas Gerais, marca ele aí, compartilha com ele, não deixa aí ele perder essa oportunidade de ter um curso gratuito, beleza? Então, sem mais delongas, a gente pode começar aqui, ó, nossa aula número 2 do Corpo de Bombeiros. Você tem assim, só lembrando que todas as nossas questões aqui são questões da Fundeb, para ter uma preparação bem voltada para bancas suas. Os enunciados das alternativas a seguir foram extraídos de matérias jornalísticas. Assinale a alternativa em que o uso das vírgulas é incorreto. Então, galera, questão de pontuação aqui pra gente. Uma matéria que cai muito na Fundeb, muito mesmo. A gente tem assim, desde o início do ano, os investidores externos sumiram e o real, moeda iraniana, perdeu 80% do seu valor. Como que a gente tem que responder essas questões? A primeira coisa, Jordana e Jordana, é vocês terem a noção de para que serve pontuação. Muitas pessoas confundem o que é pontuação. Então, quando eu penso assim no uso da vírgula, muitas pessoas atribuem o uso da vírgula à pausa. Só que você tem que tomar muito cuidado com isso porque não é muito relacionado com pausa. Por que não? Imagine que eu tenho uma frase aqui escrita da seguinte forma. O professor de português do LJ Aulas é topster. Imagina aqui, Jordano, que eu tenho essa frase. O professor de português do LJ Aulas é topster. Onde seria o lugar possível de eu colocar uma vírgula aí? Vamos pensar. Vou numerar aqui para vocês. Se eu colocasse a vírgula aqui, ó, professor de português do LJ Aulas. Nesse lugar número 1. Lugar número 2. Ou então aqui no lugar número 3. Desses 3 lugares, onde vocês acham que é possível de eu colocar a vírgula? Pense aí. Galera, provavelmente você olhou assim, ó, professor de português do LJ Aulas, deu aquela pausa e quis colocar a vírgula nesse caso número 1. Só que aí, galera, a gente vai entrar nisso aqui, ó. Casos proibidos de vírgula. Quais são os casos proibidos de vírgula? A gente vai entrar aqui, ó. Caso número 1 é separar o sujeito de predicado do seu verbo. Então, galera, não pode separar o sujeito do seu verbo. O que é sujeito? Vamos colocar análise simples do sujeito. Sujeito é aquele termo que pratica a ação, beleza? E aí, ó, todo verbo tem o seu sujeito. Nesse caso, ó, o verbo aqui é o verbo ser, não é? Qual que é o sujeito? O que é topster aqui? É o professor de português do LJ Aulas. Isso aqui tudo é o nosso sujeito. E aqui a gente tem o nosso verbo. Galera, se a gente colocar uma vírgula aqui nesse caso número 1, a gente vai estar separando sujeito de verbo. Ou seja, vai entrar nesse caso proibido aqui, número 1. E por isso, aqui a gente não poderia colocar uma vírgula. Se você acha que a gente pode colocar uma vírgula aqui no caso número 2, você vai entrar no outro erro. Você não pode separar o verbo do complemento. O que é complemento? Complemento é um verbo de ligação, é um predicativo. Quando você tem um verbo de ligação, é um objeto direto, é um objeto
indireto. Então vocês não podem aí separar esses elementos aqui. Nesse caso, eu tenho o verbo ser aqui, ele vai ser um verbo de ligação. Após ele eu tenho um predicativo, o verbo e o complemento. O que é? É topster. Isso aqui completa o sentido desse verbo. Logo, isso aqui é um complemento do verbo. Por isso, se eu colocar uma vírgula aqui no caso número 2, eu vou estar errando também. E a vírgula do caso número 3, galera, é quando eu separo o nome de um adjunto adnominal ou então de um complemento nominal. Então, o conceito de adjunto e de complemento ele é muito complicado, galera. Mas, para vírgula, vocês não precisam muito temê-lo. Por quê? Basicamente é olhar assim, ó. Tá vendo que o sujeito é grande? Muito grande? Geralmente eu não posso colocar vírgula aleatoriamente dentro de um termo. Então, dentro do sujeito eu não posso tacar uma vírgula, dentro do objeto direto eu não posso tacar uma vírgula, tem que evitar isso. Então, como essa vírgula aqui é uma vírgula isolada dentro do sujeito, vai estar separando metade do sujeito. E por isso aí estaria errada essa vírgula número 3 aqui também. Qual é o caso que vocês têm que mais tomar cuidado? É o caso número 1. Por quê? Esse caso número 1, galera, é o caso em que a gente dá aquela pausa. E como a gente atribui vírgula à pausa, toda vez que a gente dá essa pausinha, a gente vai querer tacar a vírgula. Então, se a gente fala, o professor de português do LJ Aulas dá aquela pausa, quer colocar uma vírgula. E é o que a banca Fundep mais cobra. Tem que tomar muito cuidado com isso. E aí, galera, toma muito cuidado porque isso aqui derruba muita gente. Então, vírgula tem muita relação com pausa? Não. Vírgula tem mais relação com o quê? Vírgula tem mais relação com análise sintática. Não separar sujeito de verbo, não separar predicado, verbo do seu complemento e não separar também nome do adjunto adnominal e do complemento nominal. Esses são os 3 casos proibidos. Além disso, galera, a gente tem aqui ó, o caso de vírgula e adjunto adnominal. É adjunto adverbial. Esse caso é muito importante também. Então, em caso de vírgula e adjunto adverbial, vocês têm que ter o seguinte negócio. O adjunto adverbial, ele pode ser pequeno, pode ser médio e pode ser grande. Se o adjunto adverbial for pequeno, cada um deles pode aparecer no início, no meio ou no fim da frase. Início, meio e fim. Início, meio e fim. Beleza? Então, se o adjunto adverbial for pequeno e ele estiver no início da frase, o uso da vírgula é facultativo. No meio da frase, facultativo, e no fim da frase, também facultativo. Se ele for médio e estiver no início da frase, o uso de vírgula vai ser obrigatório, por isso a gente vai colocar esse O aqui. No meio da frase, ele é facultativo, no fim da frase, ele é facultativo. Se ele for grande, no início da frase ele vai ser obrigatório, no meio da frase ele vai ser obrigatório e no fim da frase ele vai ser facultativo. O que dá para vocês repararem então? No adjunto adverbial, galera, toda vez que ele está no fim da frase, a vírgula é o quê? Sempre facultativa. E apesar de ser facultativa, se eu isolar por vírgulas, eu vou dar uma ênfase. Então tem que tomar muito cuidado nesse sentido aqui. Você só pode usar vírgula para separar o adjunto adverbial no fim de frase, se você quiser dar ênfase nesse adjunto adverbial. E nos outros casos é só olhar isso daqui, beleza? E aí, como que eu vou analisar uma adjunta adverbial, Luiz? Como que eu consigo identificar uma adjunta? Não sei o que é adjunta. É fácil. Para achar o adjunto adverbial, galera, você vai perguntar ao verbo essas perguntas aqui, ó. Vai virar para o verbo e perguntar assim: onde? Quando? Por quê? Para quê? Como? Quanto? Beleza? Fazendo essas perguntas aqui, ó, geralmente a gente consegue achar o adjunto adverbial. Então vamos tentar aqui, ó. Desde o início do ano, os investidores externos sumiram e o real, moeda iraniana, perdeu 80% do seu valor. Acha o verbo aí para nós. Qual que é o verbo? Desde o início do ano, os investimentos externos sumiram. Então o verbo é sumir. Faz essas perguntas aqui pro verbo, ó. Sumiram onde? Tem essa resposta? Não. Sumiram quando? Ó, aí já tem, ó. Então, quando que sumiram? Desde o início do ano. Isso aí é o quando que aconteceu. Se isso aí é o quando aconteceu, galera, se tem alguma resposta para essas perguntas aqui, significa que a resposta é uma adjunta adverbial. Então, desde o início do ano é uma adjunta adverbial. O quando da ideia de quê? O quando da ideia de tempo. Então, isso aí é uma adjunta adverbial de tempo.
basta a gente olhar agora essa regra daqui, ó. Vírgula e adjunta adverbial, ele é pequeno, médio ou grande. Olha quantas palavras que tem. Desde o início do ano. São muitas palavras. Então eu posso considerar que ele é grande. Se você tiver na dúvida, você pode considerá-lo como médio também. Não vai haver diferença. Por quê? Tanto a adjunta adverbial grande quanto a adjunta adverbial médio, e quando eles estão no início da frase, a vírgula é obrigatória. Então essa primeira vírgula aqui, ó, ela é obrigatória. Beleza? Além disso, a gente tem essa vírgula aqui, ó, antes do E. E aí a gente vai cair num caso extremamente específico do uso da vírgula, que é esse caso aqui, ó, vírgula e conjunção E. Para você usar a vírgula e a conjunção E, galera, vocês têm que saber uma coisa. Tem que olhar se tem o mesmo sujeito, se são sujeitos diferentes, vou colocar sujeitos distintos, se é caso o E com valor adversativo, ou então se é caso de polissíndeto. Polissíndeto. Então, como é que vai funcionar? Você tem que saber que essa palavrinha E, sem um acento, o E com conjunção aditiva, ele vai ser uma conjunção, né? É uma conjunção aditiva, faz sentido isso, não faz? E aí, galera, qual que é o negócio? O negócio é que a conjunção, ela liga orações. Então, se ela liga orações, significa que eu vou ter mais de um verbo. Se eu tenho mais de um verbo, eu tenho mais de um sujeito. E por isso, para usar a vírgula antes do conector E, eu tenho que olhar se entre as duas orações o sujeito é o mesmo ou então se são sujeitos diferentes. Se for o mesmo sujeito, a vírgula aqui vai ser proibida. Se forem sujeitos diferentes, ela é preferível. O que significa ser preferível? Se você não colocar, a frase vai estar errada? Não, mas o ideal é que você coloque, se forem sujeitos diferentes. Com valor adversativo, a vírgula é facultativa. Então, toda vez que esse E tiver sentido de mas, né, você fala, por exemplo, assim, ó, não estudou e passou. Esse E tem sentido de mas, não estudou, mas passou. A vírgula antes do E é facultativa. O que é facultativa? Não importa se você coloca ou se você não coloca. Você que escolhe, tanto faz. E caso de polissíndeto, a vírgula vai ser obrigatória. O que é caso de polissíndeto? Polissíndeto é quando eu fico repetindo a conjunção E para dar destaque, é uma figura de linguagem. Então eu falo, por exemplo, assim, ó, chegou e estudou português. Não, chegou e sentou e estudou português e chorou e passou na prova depois. Então, tá vendo como eu repeti esses e eu poderia suprimi-lo sem diferença na frase? Isso é um polissíndeto. Toda vez que eu ficar repetindo o E para dar ênfase, eu tá com a vírgula antes dele. Esses são os casos específicos. Nesse caso aqui, ó, eu tenho um E, antes desse E eu vou ter essa vírgula. E aí o que eu vou ter que olhar? Vou ter que olhar a questão do sujeito. Assim, ó, e o real perdeu seu valor. Quem foi que perdeu 80% do seu valor? O real. Então ele é o primeiro sujeito. Eu falo assim, os investidores externos sumiram. Quem é que sumiram? Os investidores externos. Os investidores e real é o mesmo sujeito? Não, são sujeitos diferentes. Então a vírgula antes do E, ela é preferível. Beleza? Então aqui a gente tem 3 casos de vírgula para vocês. Sabendo os casos proibidos, facilita identificar as questões erradas. São esses 3 casos proibidos aqui. Tem que tomar cuidado na relação de vírgula e pausa. Tire isso da cabeça suas. Tem mais a ver com análise sintática. Além disso, a gente tem aqui, ó, vírgula e adjunta adverbial. Pequeno, médio e grande, início, meio e fim de frase. E aí é só analisar. Lembrando que toda vez que você colocar uma vírgula no adjunta adverbial no fim da frase, apesar de ser facultativo o uso, você vai estar dando ênfase. Beleza? Como achar a adjunta adverbial? Pergunta para o verbo essas perguntas aqui. Além disso, a gente viu o caso aqui, ó, na vírgula antes do conector E. E aí é só olhar esses casos aqui que fica bem bacana. A gente tem 3 casos importantes aí de vírgula que caem com muita frequência nas questões de concurso, principalmente da banca Fundep. B. O jornal publicará hoje a carta de protesto. Então vamos pensar. Ó. Tem um hoje aqui entre vírgulas. Acha o verbo. O jornal publicará hoje. Publicará. Achei o verbo. Faz as perguntas. Onde publicará? Quando publicará? Ó, aí já achou. Ó. Quando que ele vai publicar? Hoje. Então hoje é uma adjunta adverbial, correto? Adjunta adverbial de tempo. A gente tem que olhar. O hoje é pequeno, médio ou grande? Hoje tem 2 sílabas. Dá para colocar ele como pequeno, é? E aí, colocando ele como pequeno, ele está no início, no meio ou no fim da frase? Ora, esse hoje aqui, ele está no meio da frase. Então, a adjunta adverbial pequeno. No meio da frase, a vírgula é facultativa.
Ou seja, tanto faz. Eu posso isolar esse hoje por vírgulas, então? Posso. E se eu não quiser? Só não colocar. Ou seja, o que você tem que tomar cuidado, L. Jordana e L. Jordana, é que são duas vírgulas. Você tem que isolar o termo por vírgulas. Se você colocar a vírgula antes, tem que colocar a vírgula depois. Se você colocar a vírgula depois, tem que colocar a vírgula antes. Lembrem-se disso, beleza? Então essa aqui está correta e a carta de protesto e a repórter. Então você tem conjunção E, né? A gente vai entrar naquele caso ali então. Quem é que escreveu a reportagem? A repórter incompetente. A gente tem aqui esse sujeito. Qual é o sujeito da primeira oração? Quem é que publicará? O jornal. O jornal e a repórter são sujeitos distintos, sujeitos diferentes, então a vírgula aqui é preferível, é bom de colocar. Galera, agora alternativa C. O ministro Joaquim Barbosa tende a condenar os acusados e o ministro Ricardo Lewandowski a absolvê-los. O que a gente vai ter aqui? Ó? A gente vai ter esse E e a vírgula. Logo, a gente está nesse caso aqui, ó, vírgula e conjunção E. O que a gente tem que olhar? Quem é o sujeito da primeira oração e o sujeito da segunda oração. Então, o ministro Ricardo Lewandowski é o sujeito dessa segunda oração e Joaquim Barbosa o sujeito da primeira oração. São os mesmos sujeitos? Não, não são os mesmos sujeitos. Então, a vírgula aqui, ó, fica preferível. Essa vírgula está correta. Agora, essa vírgula aqui, galera, ó, depois de Lewandowski, é outro caso muito específico de vírgula, que a gente chama de elipse ou então de zeugma, que aí é uma figura de linguagem. O que é essa figura de linguagem? Qual que é o conceito dessa figura de linguagem? O conceito dessa figura é o seguinte, galera. O ministro Joaquim Barbosa tende a condenar os acusados e o ministro Joaquim Barbosa a absolvê-los. Tá faltando uma palavra aqui no meio? Qual é a palavra que está faltando? Ó? O ministro Joaquim Barbosa tende a condenar e Ricardo Lewandowski tende a absolvê-los. Só que esse tende está escrito na segunda oração? Não. Então, como ele não está escrito, isso aqui é um caso de elipse zeugma, galera. Por quê? Porque para evitar repetição, eu vou lá, se eu já citei o verbo na primeira oração, eu não preciso citá-lo de novo na segunda oração, porque fica muito repetitivo. O que convém de eu fazer então? Convém de eu tacar uma vírgula aqui. Por quê? Essa vírgula indica a omissão, ou seja, indica que esse verbo tender aqui, ele não está aparecendo, mas ele está lá mesmo assim. Então ele está oculto, beleza? Apesar de ele estar oculto, ele está aparecendo em torno de uma vírgula. Essa vírgula aqui indica então que eu tenho um caso de elipse zeugma. Tranquilo? Então essa vírgula está corretíssima também. Caso letra D, tem um rendimento tributável exclusivamente na fonte e declaro. E aí você tem a vírgula antes do conjunção E, galera. Você tem e declaro. Quem é que declaro? Eu declaro rentável. Quem é que tem o rendimento? Eu tenho o rendimento. Então é o mesmo sujeito, compreende? Isso é o mesmo sujeito. A vírgula aqui, ó, fica sendo proibido. Então a letra D é a letra errada, galera. Beleza? Gabarito nosso, D de Deus. Repare o seguinte, mesmo se você não soubesse essa regra aqui que é muito específica, de elipse e de zeugma, você não precisaria dela para resolver a questão. Você ficaria na dúvida aqui, na letra C, se teria essa vírgula ou não. Porém, contudo, todavia, entretanto, chegando à letra D, está cobrando a mesma regra de todas as outras questões. Se você soubesse essa regra aí, que é mais comum, ela é mais frequente em concursos, que é a vírgula antes da conjunção E, você conseguiria resolver a questão tranquilamente. Beleza? Então vamos para a próxima questão. Complete as lacunas aí com o emprego adequado do porquê, galera. Matéria boa também que muitos alunos têm dúvida. Uso dos porquês. Então, como vocês já devem ter percebido, na língua portuguesa existem 4 porquês. Tem o porquê junto, sem acento. Tem o porquê junto e com acento. E tem os 2 porquês separados. Porquê separado sem acento e porquê separado com acento. Como que eu vou saber qual porquê usar, Luiz? É fácil, passar o bizu para vocês. Esse primeiro porquê aqui, galera, esse aqui, ó, junto, sem acento, ele vai ser uma conjunção. Beleza? Conjunção explicativa ou então uma conjunção de causa. Então, o que é uma conjunção? Conjunção, ela liga 2 orações, como a gente viu ali na conjunção E,
usando a vírgula. Então, conjunção vai unir duas orações. Essa conjunção porque aí, ela vai ser uma conjunção causal ou então uma conjunção explicativa. Por isso, ou ela vai explicar a oração a que ela se refere, ou então ela vai dar a causa da oração a que ela se refere. Beleza? Tem sempre uma relação de causa e efeito ou explicação. Nesse caso aqui, galera, ela pode ser substituída pelo pois. É 100% dos casos que eu consigo substituir por pois, Luiz? Não, não é 100% dos casos. Porém, ajuda, é um macetezinho que funciona. E além disso, uma coisa que nem todo mundo sabe é que ela pode ser usada em perguntas. A gente acha que somente esses porquês separados podem ser utilizados em perguntas, porém esse daqui, ó, também pode ser usado em perguntas. Beleza? Tomem cuidado com isso. Esse porquê junto e com acento, ele vai ser um substantivo. Beleza? Por ele ser substantivo, galera, ele pode ser flexionado, ou seja, ele vai variar em número. O que é variar em número? Significa que ele pode ir para o singular e para o plural. Além disso, ele geralmente vem acompanhado de determinantes. O que são determinantes? Determinantes são o artigo, adjetivo, numeral e o pronome. Numeral e pronome. Então, quando o porquê, junto com acento, como ele é um substantivo, ele pode ir para o plural. E além disso, geralmente ele vem acompanhado por determinantes, um artigo, um adjetivo, um numeral e um pronome. E além disso tudo, galera, o macetezinho é que ele pode ser substituído pela palavra motivo. Beleza? Vou colocar aqui os macetes entre aspas. Beleza? Primeiro porquê por pois, o segundo aqui por motivo. Tranquilo? Esses dois porquês aqui, muita gente tem dúvida. Qual que é o negócio? Esses dois porquês, galera, os dois, tanto o separado sem acento quanto o separado com acento, os dois podem ser a mesma coisa. Então, ambos podem ser uma coisa que a gente chama de locução pronominal ou então de advérbios interrogativos. O que é uma locução pronominal? A locução pronominal vai geralmente ser utilizada como pronome relativo. O que é um pronome relativo? Pronome relativo é aquele termo que retoma um termo anterior e introduz uma oração subordinada adjetiva. Beleza? E para você saber se ela é locução pronominal, é só você substituir pela palavra pelo qual ou então pela qual e as variantes, né, por qual, etc. Quando ele for advérbio interrogativo, ele vai ser usado para perguntas. Lembrando que as perguntas podem ser diretas ou então perguntas indiretas. As perguntas diretas são aquelas que têm interrogação, as indiretas são perguntas que não têm interrogação. Então, existe pergunta sem interrogação? Existe, papai. Existe pergunta sem interrogação. Então aí, ó, para você saber se ele é um advérbio interrogativo, é só você trocar por qual motivo. Beleza? Fazendo isso aqui, geralmente a gente consegue utilizar. Qual é a única observação? Esses dois porquês aqui, eles podem ser a mesma coisa. Como que eu vou saber, então, quando eu uso um e quando eu uso o outro? Simples. Esse porquê aqui, galera, ó, esse porquê separado com acento, vou colocar o asterisco aqui, ó, ele só pode ser utilizado no fim de frase e, além disso, ou depois de pausa. Então, ele só pode ser usado em início de frase ou depois de pausa. Nesses casos, eu posso utilizar aí o porquê separado e com acento. Geralmente, esse depois de pausa nem cai em prova. O que vocês precisam saber mesmo é esse do fim da frase. Vamos tentar preencher esses espaços aqui, então. Uma boa observação também é que convém que vocês comecem daqui, ó. Tentem sempre seguir essa setinha. Tentem primeiro colocar o porquê conjunção e descer até esse último porquê aqui. Facilita um pouco a nossa didática. Beleza? Então, a gente vai ter assim, ó. Aquele político foi eleito porque é honesto? Tem uma pergunta. E aí muita gente, por ter a pergunta, já jogaria esses dois porquês aqui e acabaria errando a questão. Coloca o primeiro porquê lá.
Então aquele político é honesto, aquele político foi eleito porque é honesto. Vamos colocar o primeiro porquê, tem sentido de pois. Aquele político foi eleito pois é honesto? Isso dá certo? Dá. Basta isso, confiar no macete? Não, você vai olhar se tem relação de causa e efeito, se tem relação de causa e consequência. Então, aquele político foi eleito porque é honesto, ou seja, ser honesto foi o motivo pelo qual ele foi eleito, é a causa, não é isso? Então aí tem uma relação de causa e efeito e por isso aqui eu vou colocar o primeiro porquê, porque junto sem acento, beleza? O de baixo, creio que choveu, porque o chão está molhado. De novo, a gente tem daquele primeiro porquê. Creio que choveu, pois o chão está molhado. É aceitável esse macete? Sim, aceitável. Pode ser a nossa resposta então. Vamos ver se tem relação de causa e efeito ou então explicação. Creio que choveu, pois o chão está molhado. Tem alguma relação entre a chuva e o chão molhado? É uma explicação. Por que ele acha que choveu? Ele está explicando, porque o chão está molhado. Eu tenho uma explicação então. Se eu tenho essa explicação, esse pois aí vai ser, esse porquê vai ser o porquê junto sem acento. 3. Ignoro o porquê da compra, mas valeu a pena. Vamos tentar colocar aquele primeiro. Ignoro o pois da compra. Não deu, sem sentido. Então não pode ser esse, né? Não tem relação de causa e efeito aí. Vamos tentar colocar o segundo. O porquê junto, com acento, em que ele vai ser um substantivo. Ele vai variar em número e vai ter determinantes. E além disso, dá para trocar pela palavra motivo. Vamos tentar trocar por motivo. Ignoro o motivo da compra, mas valeu a pena. Aceitável, não é? Vamos ver. Ele tem esse ozinho aqui, ó. Esse o é um artigo. Artigo é um determinante. Então, mais um ponto aí para ser esse porquê. Além disso, esse porquê aceita variar em número, ou seja, singular e plural. Tenta colocar assim, ignoro os porquês da compra. Coloca no plural, é aceitável? Sim. Então, com base em todas essas indicações, esse porquê aqui vai ser o porquê junto com acento. Por que os jogadores de futebol são tão espertos? Eu tenho uma pergunta. Tenta colocar o primeiro. Pois os jogadores de futebol são tão espertos? Não faz sentido a frase, né? Do jeito que está aqui. Até faz sentido, mas altera o sentido da frase. Então não dá para ser o primeiro. Motivo o jogador de futebol? Também não dá. Significa que vai ser um desses dois aqui, ó. Você nem precisa, galera, quando chegar aqui, saber se ele é locução pronominal e advérbio interrogativo. Por quê? Porque independentemente é a mesma coisa, o mesmo uso dos dois porquês. A única coisa que você precisa saber é se ele está com acento ou sem acento. Olha se está no fim da frase ou no meio ou depois de pausa. Esse aqui então está no início da frase, eu não posso usar o porquê com acento, porque o porquê com acento eu só uso no fim de frase ou depois de pausa. Logo, esse porquê aqui tem que ser um porquê separado sem acento. Beleza? Dá para ir por eliminação. Mas, fazendo a explicação completa, a gente tem assim, ó. Pelo qual os jogadores de futebol, dá errado. Se eu colocar por qual motivo os jogadores de futebol são tão espertos, aí dá certo. Ou seja, vai ser um advérbio interrogativo utilizado em perguntas, no caso, pergunta direta. O sobrevivente sofreu sem saber por quê. Então, o sobrevivente sofreu sem saber pois. Não tem sentido, não pode ser esse primeiro pois. O sobrevivente sofreu sem saber motivo. Lembra que você tem que colocar só a palavra motivo. O sobrevivente sofreu sem saber motivo. Dá? Fica estranho, né, galera? Fica no mínimo estranho. Então a gente tem que colocar assim, ó. O sobrevivente sofreu sem saber pelo qual. Sem sentido. O sobrevivente sofreu sem saber por qual motivo. Ficou melhor, não ficou? Ficou bem melhor. Então se ficou bem melhor, significa que esse aqui, ó, vai ser um advérbio interrogativo e ele está sendo utilizado em perguntas indiretas, ou seja, sem a interrogação. Tranquilo? Então a gente tem aqui, ó, porque junto, sem acento, porque junto, sem acento, porque junto com acento, porque separado, sem acento e porque separado. Só que esse último separado, como ele está no fim da frase, ele vai ser com acento. Logo, nossa resposta aqui, ó, porquê, 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 porquê e porquê. Resposta, então, letra D de Deus. Isso aí são os usos dos porquês, galera. Bem tranquilo aí, com essa explicação, eu espero que vocês consigam aí rebentar se caísse na prova da Fundep. Ou então em outros concursos também, né? O importante é acertar. Questão número 3. Leia este fragmento do texto. Sempre os menores de 18 anos sempre encontrarão maneiras de transgredir as proibições para o uso de bebida alcoólica. Entretanto, temos ajudado para que isso não seja visto por eles como transgressão e, talvez, esse seja o nosso maior equívoco. Então, em relação à construção desse trecho, assinale a alternativa correta, né? Então, vamos pensar.
O sempre remete à ideia de que todos os dias os jovens estão dispostos a consumir bebidas alcoólicas. Vamos pensar, isso é questão mais de interpretar o texto. Então, os menores de 18 anos sempre encontrarão, tá aqui, ó, maneiras de transgredir as proibições para o uso de bebidas alcoólicas. Quando eu falo que os jovens sempre encontrarão maneiras de transgredir, ou seja, maneiras de burlar essa lei, significa que eles bebem todos os dias, remete à ideia de que todos os dias os jovens estarão dispostos a consumir bebida alcoólica. Então, o fato de ele transgredir sempre significa que ele quer consumir bebida alcoólica todo dia. Apesar de ter muito jovem aí que queira mesmo consumir bebida alcoólica todo dia, galera, esse aqui não é verdade. Esse sempre dá ideia de frequência, beleza? Ele quer dizer assim, frequentemente, cotidianamente, ou seja, com muita frequência. É comum de ter, é corriqueiro, mas apesar de ser comum, não significa que é todos os dias, beleza? Então esse sempre, ele não remete à ideia de que todos os dias os jovens estão dispostos a consumir bebida alcoólica. Ele remete à ideia de que com muita frequência os jovens sempre conseguem maneiras de transgredir a norma, beleza? Não significa que eles querem beber todos os dias. Então essa alternativa A está errada. O termo isso no segundo período remete ao uso de bebida alcoólica. Isso aqui é muito interessante, galera. Muito interessante mesmo. Cai muito em prova o uso desse pronome. Então, o que vocês têm que lembrar? A gente tem uma matéria no português que chama coesão textual, que não pode confundir com coerência. O que é coesão textual? Coesão é como as palavras do texto, a estrutura textual se organiza para criar um sentido, beleza? E aí, galera, essas formas de coesão, elas têm uma coesão que chama coesão, tem a lexical, tem a coesão sequencial, e além disso, a gente tem a coesão referencial. Beleza? Essa coesão lexical é a escolha de palavras, aí a gente vai usar aí homônimos, sinônimos, parônimos, etc. A sequencial vai dar a ideia de sequência, então aqui a gente vai usar conjunções, que são palavras. Pode usar, vou colocar aqui sinônimos e aqui hiperônimos, etc. Para não repetir o texto. Aqui a gente vai usar conjunções e a referencial a gente vai usar pronomes e além disso utilizar também alguns advérbios. Tranquilo? Essa questão aí, ó, como eu tenho um pronome isso, e esse isso aqui é um pronome demonstrativo, a gente está então na coesão referencial, é para dar uma ideia de referência no texto. Como que funciona? Essa função referencial, ela tem duas particularidades. Ela pode ser uma função anafórica e pode ser também uma função catafórica. Como que a gente vai decorar isso daqui? A função anafórica, galera, é só lembrar aqui, ó, de a adiantes. Então, ele vai retomar um termo, o pronome vai retomar um termo que está anterior. E a função catafórica, galera, ele está depois. Então, ele vai antecipar uma informação. E para lembrar mais ainda, é só fazer assim, ó. Lembrar do pronome. Se o pronome tiver com S, a nossa setinha aqui, ó, vai ser uma setinha para trás. Se o pronome tiver com T, a gente tem que lembrar que a nossa setinha aqui, ó, tá para frente. Então, assim, ó, pronome isso, esse S aqui, com a setinha para trás, ele tem função anafórica, porque ele vai retomar um termo que está antes. Quando eu tenho um isto, aí o T, nossa setinha tá para frente, significa que ele vai antecipar um termo que está depois. E aí eu tenho função catafórica, beleza? Então, quando eu falo assim, ó, lá na conclusão do texto dissertativo argumentativo que a gente tem que produzir, então eu vou concluir o texto. Eu falo dessa forma ou eu falo desta forma? Ora, você não tem que concluir o texto baseado nas ideias anteriores, ou seja, fazer uma retomada aí do texto? Sim. Se eu tenho que fazer uma retomada, galera, eu tenho que utilizar um termo anafórico, porque eu vou fazer uma retomada de coisas que estavam antes. A de anafórico, a de antes. E aí, para isso, eu uso o isso com S e não o isto com T, porque o T é catafórico. Então, eu tenho que falar dessa com S dessa forma, porque eu vou retomar os termos anteriores. Beleza? Então, aí, galera, o que a gente vai ter? Ó?
Isso aqui, ele retoma qual ideia? É muito comum de cair isso na prova da Fundep. Então, os menores de 8 anos, blá, 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 blá. Então, aí temos ajudado para que isso é o quê? Está retomando o termo anterior. O que está retomando? Está retomando o fato de os menores de 18 anos sempre encontrarão maneira de transgredir as proibições. Beleza? Então, está retomando a ideia toda, não só uma palavra, tá retomando todo esse período aqui. E aqui, ó, fala que remete ao uso de bebida alcoólica. Até que o uso de bebida alcoólica está incluído no termo que o isso retoma. Porém, é mais amplo. O isso é mais amplo. Aqui está muito uma parte específica. Ele não retoma só aqui o uso de bebida alcoólica. Ele retoma os menores de 8 anos sempre encontrarão blá, 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 blá. Está retomando tudo isso. Logo, essa alternativa letra B aqui está inadequada. Letra C, entretanto, é um conector que segmenta orientado em oposição. Vamos pensar, galera. O entretanto, ele é uma conjunção, não é? A conjunção, então, é uma coesão sequencial, só para deixar mais claro. As conjunções, elas podem ser coordenadas e podem ser subordinadas. Basta decorar essas conjunções aqui. Isso é muito importante de decorar. O entretanto, galera, só aparece uma vez. O entretanto é uma conjunção coordenada adversativa. A conjunção coordenada adversativa, ele dá a ideia de adversidade, dá a ideia de oposição. Por isso, essa letra C aqui, ela está correta e é o nosso gabarito, porque está pedindo a alternativa correta. A letra D, esse é um pronome que se refere ao fato de o consumo de álcool não ser uma contravenção. Galera, consumo de álcool por menor de idade não é uma contravenção? É uma contravenção, então não tem como esse retomar essa ideia, porque essa ideia nem está ali no texto. Beleza? Por isso o gabarito nossa letra C de Cristo. A 4. Considerando as classes de palavras prescritas, classificam-se como substantivos. Galera, o que vocês têm que saber do substantivo? O substantivo é aquela palavra que nomeia os seres. Mas o substantivo, uma coisa que muita gente não sabe, é que o substantivo ele funciona como se ele fosse um ímã. Então o que um ímã faz? O ímã não atrai metais? Sim, o ímã atrai determinados tipos de metais. O substantivo também faz isso. Só que ao invés de metal, o substantivo atrai classes de palavras. Então o substantivo ele geralmente vai atrair as classes de palavras que a gente chama de determinantes. Quais são os determinantes? Determinantes são o artigo, adjetivo, numeral e o pronome. Essas são as classes de palavras aí que a gente tem. E com isso, galera, sabendo disso aqui, ó, ajuda bastante pra gente. São os determinantes. Então, o substantivo ele não corre atrás de ninguém, ele é uma classe fixa e assim como o ímã, ele vai atrair outras palavras. Isso ajuda bastante, ó, porque eu tenho assim, ó, acessível e envolvente. De linguagem acessível e envolvente. Vamos colocar aqui, ó, linguagem acessível. E aí fala que esse acessível aí, ou então envolvente, são substantivos. Tem que lembrar só isso. Você pega assim, ó, o que é acessível? Ora, acessível é a linguagem. O que é envolvente? Envolvente é a linguagem. Então tá vendo que essas duas palavras elas se relacionam com essas aqui? Então elas estão correndo atrás dessa daqui, a setinha está indo para essa. Então o substantivo, galera, não tem isso. O substantivo ele fica parado e outras palavras se relacionam a ela. Logo, essa palavra linguagem aqui é um substantivo e essas daqui, ó, se relacionam a ela. E aí só pode ser um determinante. Aí esse aqui vai ser determinante e aqui vai ser determinante. Beleza? Não é o gabarito nosso então. Científica e permeado. O livro é permeado, então o livro é permeado. Quero saber se essa classe permeada aqui é um substantivo. Como que eu vou fazer isso? Permeado se relaciona com o livro. O que é permeado? O livro. Então, como permeado vai atrás de livro, permeado aqui vai ser um determinante e o livro vai ser um substantivo. Beleza? A gente tem aqui, ó, científica, livros de divulgação científica. Livros, divulgação científica. Então, livros de divulgação científica. Beleza, galera. É qualquer tipo de divulgação? Não, é divulgação científica. Então, esse científico aqui, ó, caracteriza a palavra divulgação, corre atrás dela. Logo, não tem como científica aqui ser um substantivo, ele vai ser um
determinante, e a palavra divulgação aqui vai ser um substantivo, beleza? Porque aí, ó, científica qualifica a divulgação, não é qualquer divulgação, é divulgação científica, determina, por isso que é chamado de determinante. A gente tem aqui, ó, grande. Grande, essa aqui não precisa nem fazer, ó. É uma pessoa grande, ou seja, grande da ideia de qualidade, característica ou estado, por isso vai ser um adjetivo. Substantivo não tem o sentido de qualificar tal palavra. Quem faz isso são os determinantes. Logo, isso aqui já está errado. E aqui a gente tem linguagem e referências. Linguagem a gente já sabe que é um substantivo. Agora a gente tem aqui, ó, referências. Livros de divulgação científica é permeado por referências. Então, permeado, vou colocar aqui, ó, por referências. A palavra referência, galera, se relaciona com alguém? O livro é permeado por referências. Tem referência, então aqui não se relaciona com ninguém, por isso referências também vai ser um substantivo e o nosso gabarito aqui vai ser letra D de Deus, beleza? Então, galera, esse aqui foi a nossa aulinha de correção de exercícios da Banca Fundep. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Novamente, não se esqueçam de inscrever no nosso canal, porque a gente, até a data da prova do bombeiro, a gente vai lançar semanalmente aqui no site, aqui no YouTube, videoaulas aqui de correção de exercícios da Banca Fundep para vocês terem uma melhor preparação. Além disso, a gente tem o nosso curso online no site, não se esqueçam de dar uma conferida lá, está num preço bem acessível, divide em várias vezes no cartão, é o melhor curso do mercado e o mais acessível também, beleza? Vocês não vão encontrar isso em nenhum outro site. E se você gostou da aula, deixe o seu curtir aí, pode comentar aí que o professor é massa, não sei o que o curso é massa, que pede mais aula. Se você fazer outro concurso e quer ter que a gente faça uma videoaula para esse concurso também, poste aí ó, qual concurso você quer que a gente faça, beleza? A gente está aqui, galera, para ajudar vocês. O nosso foco aqui, vou até chegar mais perto aqui da telinha, o nosso foco é que vocês passem, que vocês sejam servidor público, que você mude de vida. Para isso você pode contar com a gente, beleza? Então, força guerreiro, força guerreira, não desistam da batalha e a gente, ó, se vê por aí. Alô, galera!